É uma bênção. Vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26. Se você esteve acompanhando a The Blue nesse último final de semana, nós tivemos sexta-feira e ontem o grande congresso, a The Blue Kids. As nossas crianças lotaram essa igreja, estava muito lindo. Quantos participaram nesse final de semana com as crianças? Levanta a mão aí, vamos ver. Poucos. Depois entra lá nas redes sociais da The Blue Kids, entra nas redes sociais da The Blue, você vai ver um pouquinho, né, do que aconteceu. Centenas, não sei se não tinha até 1000 crianças nesse lugar aqui, adorando e celebrando o nome do Senhor. As novas gerações estão vindo aí animados, cheios do Espírito Santo, os guerreiros valentes da oração, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Vamos para a palavra, eu então convido você a abrir Gênesis 26, vamos ler a partir do verso 1. O texto diz assim, Gênesis 26 e 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Eu tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E verso 6, para finalizar, vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3... Amém. Pergunta para quem está do seu lado. Você quer ser verdadeiramente próspero? Alguém negou isso? Não. Eu espero que não. Pastor Lidião, mas por que falar? Acho que tem o tema para colocar ali depois do fundo. Por que falar de verdadeira prosperidade? Existe uma falsa prosperidade? Como que a nossa sociedade hoje vê prosperidade? De uma maneira falsa, equivocada, apenas limitada àquilo que é cifrão. Se eu perguntar na rua, se eu sair agora na rua, e fazer uma enquete para qualquer pessoa que está passando ali, e perguntar, cite 3 nomes de pessoas prósperas. Sabe o que elas vão procurar encontrar? Os nomes das pessoas mais ricas que ela conhece. Porque, lamentavelmente, na mente atual, a prosperidade se limita a isso. Mas quando nós vamos para a palavra, prosperidade fala muito além disso. Sim, é também derramada na minha vida material, é também derramada em posse, mas vai muito além disso. Quando nós vamos para a palavra, eu faço questão de ler rapidamente aquilo que está lá em Deuteronômio 28, a partir do 1, que vai dizer assim, o Senhor orientando, se vocês me obedecerem fielmente, e seguirem cuidadosamente os meus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, Ele os colocará acima de todas as coisas, de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês quando obedecerem o seu Deus. Olha só, serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros, seus rebanhos. As suas cestas amassadeiras serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos celeiros e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, seu Deus, abençoará nesta terra. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, e obedecer os seus mandamentos. O Senhor, o seu Deus,
o cumprirá as promessas quando andarem nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. E o texto continua ali de Deuteronômio 28. Ou seja, você percebe que é no convívio familiar, você consegue perceber que é na bênção do ventre, você consegue perceber que é nas batalhas enfrentadas, você consegue perceber que é a experiência espiritual. A verdadeira prosperidade é isso. Aonde eu vou, o que eu faço, o que eu toco, aonde eu estou, há uma confirmação dos céus ali, abençoando a minha vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Quando nós vamos para esse texto e falar sobre essa temática, que nos incentiva a desfrutar dessa verdadeira prosperidade, nós precisamos observar já no verso 1, e eu vou fazer questão que a gente leia os versículos, pode colocar ali, Gênesis 26, o verso 1, que começa com uma notícia ruim. Nós lemos juntos aqui o texto dizendo: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Eu preciso lembrar você que não estamos falando do Brasil, não estamos falando aqui da região sul, e muito menos do Vale do Itajaí. Às vezes, nós lemos a Bíblia com o nosso olhar contemporâneo, e isso compromete nós entendermos, de fato, o que o texto quer nos expressar. Porque aqui em Blumenau, por exemplo, o mato ele cresce na calçada. Não sei como é que está lá na frente da sua casa, mas de vez em quando eu, na minha casa, passo vergonha lá diante dos vizinhos. Porque passa 2, 3 meses, o mato já está tomando conta. Nós estamos em cima de lençóis freáticos aqui na nossa região, e qualquer buraco que você cava, você vai encontrar água. O terreno que nós estamos falando aqui, a região onde está a atual Israel e toda aquela região do Oriente Médio, é totalmente diferente. A água, ela é escassa, a água, ela é difícil de ser encontrada, água boa, e isso, claro, vai gerar outros problemas, como nós estamos vendo aqui, a fome. Porque tudo depende da água. A plantação depende da água, os rebanhos para sobreviver dependem da água, a vida depende da água. E sempre quando falta água naquela região, o caos está instalado. Até hoje, é claro que Deus tem dado sabedoria para Israel. Eu não sei se você sabe, hoje Israel usa inclusive a água como uma bandeira de paz, porque Israel comercializa a água dessalinizada do mar para outras nações. Por exemplo, só para a Jordânia são mais de 100 milhões de metros cúbicos por ano que Israel comercializa com a Jordânia. Pega a água do mar, tira o sal da água do mar e vende para a Jordânia para manter um acordo de paz e para eles usar essa água ali também nas lavouras e assim por diante. Mas, enfim, para você entender como até hoje, lá em Israel, água vale ouro. Enfim, a situação que nós estamos vendo aqui não é uma situação tão favorável. Isaac, assim como seu pai, é um patriarca, herdeiro da promessa do Senhor, e ele está num contexto difícil. Primeiro tem fome. Depois, nós vamos ver que ele está no meio dos filisteus. Ele não está no meio de um povo pacífico, de um povo amigo, de um povo que vai o ajudá-lo. Ele está no meio de pessoas complexas, vivendo um tempo difícil. Ali nós vamos ter o nome Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e nós sabemos que já nessa época Abimeleque era um título, não é o mesmo Abimeleque que Abraão vai encontrar anteriormente, é um título que ficou entre os líderes dos filisteus, e esse povo também, como eu falei, não é nada confiável. Porém, o verso 1 que nós lemos, ele traz uma boa notícia para todos nós. Qual boa notícia, pastor Lediel? O texto diz que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ou seja, Isaac ele tem uma certeza no seu coração. Os tempos difíceis chegam, estou passando por algo difícil nesse momento, mas eu lembro, o meu pai também passou
Porém, os tempos difíceis não foram o fim da história dele. Os tempos difíceis não foram o ponto final na sua trajetória. E nós precisamos, olhando para esse texto, aprender que os tempos difíceis vêm sobre todos. Mas nós também precisamos entender que tempo difícil na nossa vida não é o fim. Aqueles que confiam no Senhor, o tempo difícil é uma vírgula para aprendizado, lapidação, desenvolvimento realmente de princípios que nós precisamos aprender na dependência de Deus nos tempos difíceis. Você me entende? Amém? Amém? Repita comigo assim: tempos difíceis não anulam as promessas de Deus. Toma isso como verdade sobre a sua vida, porque eu sei que nesse ambiente muitas pessoas estão passando por um momento difícil. Claro, você também entende a aplicação. Não estamos falando de ausência de água, literalmente, na sua vida, mas você sabe o deserto que você está passando, a dificuldade que você está passando, quem sabe a fome na alma que você está passando. Mas lembre, o tempo difícil não é o fim. Verso 2, olha que lindo que diz o verso 2, pode colocar na tela também. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Eu quero começar pelo começo do versículo. O Senhor apareceu a Isaque. Isso aqui é maravilhoso, porque na hora de crise, na hora da dificuldade, na hora do problema, muitas vezes, as pessoas que falavam: conta comigo, quando a dificuldade chegar, quando o problema bater, estamos juntos, toca aí. Mas quando de fato a dificuldade chega, muitos somem. Mas o Senhor é aquele que aparece. Na hora da dor, o Senhor está conosco. Na hora da dor, o Senhor se manifesta. Na hora da dor, o Senhor vem, inclusive trazendo instruções. Porque justamente nessa hora, na hora da dor, o que nós mais precisamos é da presença e da orientação de Deus para as nossas vidas. Porém, a orientação de Deus talvez não vai estar de acordo com aquilo que nós estávamos querendo para a nossa vida. O Senhor se manifestou e a orientação de Deus para Isaque foi: não desça ao Egito. O que isso tem a ver, pastor Lediel? Tudo. Primeiro, você sabe que no Egito nós temos um dos maiores rios do mundo. Há umas brigas aí para ver qual é o maior rio do mundo, mas você sabe que o Nilo está em primeiro, segundo, no máximo terceiro. Esse rio Nilo no Egito, e que pega outras nações também, ele de fato traz uma prosperidade intensa para aquela região. Você pode ir lá em qualquer fase do ano. Ao redor do Nilo sempre tem verde. Ao redor do Nilo sempre tem plantação, porque diferente de muitos outros rios daquelas regiões, ele nunca seca totalmente. Sempre vai ter água no Nilo. Então, quando a seca chegava, quando a fome batia, o que acontecia? As pessoas desciam para o Egito. E agora o Senhor se manifesta para Isaque, dizendo: Isaque, você não. Isaque, você não vai seguir o fluxo das massas. Você não vai se mover pela lógica humana. E o Senhor ainda acrescenta: permaneça na terra mais um pouco, porque eu estarei com você e o abençoarei. E a promessa é reforçada, porque a você e aos seus descendentes eu darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão. Aprenda isso. Quem depende de Deus não se limita a um local geográfico para viver a verdadeira prosperidade. Você não depende de jeitinhos humanos ou de probabilidades humanas para dar certo na vida. O sucesso da sua história depende em estar obediência ao Senhor. Você me entende? Amém? Provavelmente, num momento como esse, Isaque se lembrou de um tempo atrás, aquilo que aconteceu entre o seu pai Abraão e o seu parente Ló. Se lembra quando, lá em Gênesis 13,
o Senhor tinha abençoado tanto Abraão, e essa bênção derramou-se também sobre a vida de Ló, que ambos prosperaram tanto que a terra onde eles estavam já não dava conta de suprir as necessidades dos dois rebanhos. Então Abraão diz: vamos fazer o seguinte, os nossos servos estão brigando um contra o outro aí, vai para um lado e eu vou para o outro. Escolhe aonde você quer ir. E você conhece a história, olha lá as planícies do Jordão, perto da cidade de Sodoma e Gomorra, e ele toma aquela decisão que é equivocada, e depois nós vamos ver isso, mas ele vai tomar a decisão apenas pela ótica humana, pela lógica humana. E ele não está levando em conta as questões espirituais. Abraão sabe, não dependo de lugar, não dependo de probabilidades humanas, eu dependo da presença do Senhor comigo. Isaac, ele sabe disso. E como nós vamos ver agora, o verso 6 que nós lemos, Isaac, ele escolhe obedecer. Assim, Isaac ficou em Gerar. Eu quero chamar sua atenção, antes de nós continuarmos, para isso. Essa obediência, que sempre vai resultar em prosperidade. Não é fácil obedecer quando você percebe que todos estão indo para um lado. Todos estão tomando essas decisões e, humanamente falando, parece que isso é o mais lógico. Mas não esqueça de sempre estar consultando ao seu Deus. E se o seu Deus falou, não vá, fique, ou fique e não vá, ou não tome essa decisão, não escolha esse caminho, não vá pela cabeça dos outros, obedeça o Senhor teu Deus, mesmo quando outras vozes vêm falar de maneira diferente e contrária aos seus ouvidos, permaneça sempre obedecendo e ouvindo o seu Deus. Continuação, coloca na tela o verso 12. E a gente vai ver que, de fato, a prosperidade, ela sempre é precedida pela obediência. O verso 12 diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Presta atenção. Isaque semeou em outra terra? Naquela terra. A terra que estava seca, a terra que estava passando fome. Foi em outro tempo, 10 anos depois? Não, o texto está lá. E no mesmo ano, ele colheu 100 por um. Eu volto a reforçar essa verdade para você. Quando nós nos movemos por fé, nós vamos ver o impossível acontecer. Não dependemos de opiniões humanas, é a vontade de Deus na nossa vida que vai prevalecer, e quando nós escolhemos obedecer, vai dar certo. Agora, eu preciso também chamar a sua atenção para o verbo semear. Porque Isaac, ele é filho de Abraão, ele tem uma promessa, o Senhor se revela para ele, o Senhor lhe dá um comando. Mas ele não é o camarada que cruza os braços e diz: vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se as pedras vão ser transformadas em pães. Não, não, não. Ele sabe que ele precisa agir. E eu fico imaginando a cena. Ele está no meio dos filisteus. Os filisteus, nesse momento, eles seguem a lógica humana. Mas presta atenção na cena. Isaac vai lá, chama os seus responsáveis da despensa. O que nós temos de semente? Olha, nós temos isso. Ok. Separe uma parte das sementes. Nós vamos arar a terra, nós vamos preparar o solo, e nós vamos lançar as sementes. Talvez, a Bíblia não diz, aqui é imaginação do pastor Lediel, talvez alguém disse: tem certeza, senhor Isaac? Nós vamos desperdiçar sementes boas do nosso estoque para lançar numa terra, olha ao redor, está todo mundo descendo para o Egito, a seca chegou, a fome está batendo. Eu fico imaginando os filisteus, olhando, quem sabe de longe, lá está os servos de Isaac trabalhando na terra, e eles não estão acreditando. Que homem que deve estar maluco,
vai lançar semente boa nessa terra que não está dando nada. As sementes são lançadas. O tempo vai passando, o verde começa a aparecer, e o texto vai dizer que não foi uma colheita simples. Quando a Bíblia diz 100 por 1, essa é a maior proporção de colheita que o texto quer nos informar que teve, ou seja, a mão do Senhor foi sobre Isaque, mudou todas as probabilidades humanas e agora ele está desfrutando de uma grande bênção. É isso, o máximo da bênção nós podemos receber quando obedecemos ao Senhor. E olha o verso 13, o que vai dizer, pode colocar na tela: o homem, Isaque, enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha só o verso 14. Vocês responderam sim, querem a verdadeira prosperidade. Agora, deixa eu perguntar para você. Você está preparado para lidar com os invejosos? Você está preparado para lidar com a oposição? É uma pergunta que nós precisamos responder, porque ninguém que vive a verdadeira prosperidade passa desapercebidos pelos malignos. Quando você se posiciona, faz algo, dá certo, isso gera resultado, você luta pela sua família, você luta pela sua empresa, as coisas começam a ser bem encaminhadas, a mão do Senhor é sobre você, se prepara também, porque os invejosos vão se manifestar. E olha o que o texto vai dizer no verso 15. Estes taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Tempo de seca, pouca água, pouco lugar onde eles tinham acesso àquilo que é o essencial para a vida, e por inveja, os malignos vão lá e começam a entulhar os poços. Interessante, algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, o que eu acho interessante é que Deus permite que esses invejosos cheguem a tapar os poços. E se não bastasse, os camaradas agirem de uma maneira tão terrível, porque isso fala de, a água fala de vida. Olha o que diz o verso 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. E também me assusta o verso 17, qual foi a reação de Isaque? Isaque saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Pastor Lediel, deixa eu entender a situação. Os invejosos se manifestaram, taparam poços, o rei dos camaradas chega lá, ainda pede para Isaque sair da terra. Isaque sai, sim. Simples, por quê? Isaque ele tem uma certeza: a prosperidade que eu estou desfrutando e aquilo que os enciumados e invejosos viram, não é pela condição da terra, não é pela condição da semente que eu plantei, é pela mão do meu Deus que me faz prosperar. Eu fico imaginando, e aqui de novo estou supondo, quando Abimeleque e os filisteus vê o resultado da colheita, eles imaginam, ali, naquele cantinho onde Isaque semeou, ele descobriu, provavelmente tem um lençol freático, ali deve ter água, vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar força, vamos expulsar esse camarada daqui, e nós vamos usurpar essa terra. A Bíblia não diz, é eu que estou supondo. O tempo vai passando, e eles pegam as sementes deles, agora a semente dos filisteus, eles lançam naquela terra, e não dá nada. Eu fico imaginando um Abimeleque brabo, chame sementes, traga sementes novas, chame outras pessoas que entendem mais e melhor de agricultura, lança na terra, e não dá nada. Por quê? Não é a terra, não é a semente, é a bênção e é o favor do Senhor sobre nós. Isaque vai para o vale de Gerar, mas, olha o verso 18, a decisão de Isaque, antes de se
manifestar para procurar mais água agora onde ele estava, olha o que ele vai fazer com os poços antigos. Verso 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Interessante. Os poços entulhados não dão resultado. Poço entulhado impede você de pegar água. Não foi um espírito de vitimismo que dominou o coração de Isaque e ele ficou se lamentando. Ah, está vendo? Entulharam os nossos poços. E agora? Não. Arregace as mangas. Nós vamos trabalhar. Nós vamos desentulhar esses poços. Nós vamos voltar a ter acesso a essa água. Posicionamento diante da oposição, não de vitimismo, mas de alguém que é excelente em tudo o que faz. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para fazer uma aplicação sobre a sua vida e os poços da sua alma. Como assim, pastor Lediel? Todos nós, ao longo da vida, receberemos entulhos nos poços da nossa alma. É uma palavra tentando fazer você desacreditar no seu sonho. É uma palavra onde diz que não vai dar certo, a sua escolha foi errada, essa tua vida espiritual está muito fanática, isso não muda nada. E palavras vão sendo lançadas, às vezes, e muitas vezes, como nós temos visto em gabinete pastoral. Isso é na infância, na infância. Começa de lá. Infelizmente, às vezes, dos próprios progenitores. Você só faz coisa errada, você não faz nada certo, você é um problema para a nossa família, e isso vai vindo. Entulhos sendo jogados na alma. Quando você vai abrir um negócio, quem sabe os problemas vão surgindo, alguém chega para você e te desanima. Às vezes, quando você percebe que o seu casamento não está bem, alguém vai dizer, já era, só tem entulho, esse casamento não tem mais solução, e assim por diante. Você sabe qual o entulho que tentaram jogar na sua alma. Às vezes foi uma traição de alguém que você confiava, e o entulho da traição está lá. Às vezes, pode ter sido uma maldição. Fizeram trabalhos para tentar impedir a sua prosperidade, e jogaram esse entulho sobre você. Enfim, eu gostaria que nesse momento você entendesse uma grande verdade que esse texto nos mostra. Esse entulho que está impedindo você de alcançar a água, se não for retirado, ele vai drenar a tua vida e a sua saúde. Infelizmente, eu tenho encontrado muitas pessoas com muitos entulhos na alma. Mas parece que elas não percebem que se não voltar a ter acesso àquela água que nutre a alma, ela vai definhar. E vai virar um coração de pedra, que não sente mais nada. Mas o Espírito Santo, através dessa história, nos lembra, é preciso começar a tirar esses entulhos. É preciso começar a liberar perdão. É preciso começar a declarar diante dos céus a situação da sua alma e aquilo, quem sabe, que você não encontra forças em si mesmo para fazer, peça ajuda ao Espírito Santo. Porém, não seja uma vítima do que fizeram contra você, porque a graça que nós temos em Cristo Jesus, ela é superior a qualquer entulho derramado sobre a nossa alma. A graça de Cristo nos capacita a viver vidas excelentes e vidas abundantes. Então faça como Isaque. Percebeu que o acesso à água está impedido por causa dos entulhos, não fique apaixonado pelo entulho ou admirando entulho. Arregace essa manga, se posicione na sua vida e tire isso para a glória do nome do Senhor e saúde da sua alma. Você recebe essa palavra? Aplauda o nome de Jesus. Você precisa se posicionar e continuar firme no seu propósito. O verso 19, coloca na tela para a gente.
Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Deixa eu mais uma vez destacar isso aqui, porque você vai perceber que muitas vezes na Bíblia vai aparecer a palavra vale. E é algo que nós sabemos, geralmente é um lugar mais difícil. Não é uma planície onde o plantar é mais fácil, onde criar gado é mais fácil. Vale é vale. Nas nossas aplicações, a gente sabe que tem vale difícil. A gente traz isso para a nossa vida. Quando você vê um irmão dizendo, estou passando pelo vale, você precisa orar por ele, porque ele está dizendo, cara, a situação não está boa. Ora por mim, estou no vale. Agora, olha só, o que os servos de Isaque, podemos dizer, o que eles vão fazer? Eles vão continuar a buscar água. Eles continuam cavando. E eles vão encontrar água, e o texto diz, descobriram um veio d'água. Mas olha só o verso 20, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Eseque, porque discutiram por causa dele. Eseque significa justamente contenda. Os caras contenderam por aquilo, então Isaque disse, não quero contenda, vamos continuar. Verso 21, então os servos cavaram um outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, chamou de Sitná. Sitná é briga, desavença grave. Isaque sabe, eu não quero briga, não quero desavença. Ele continua. E o verso 22, então, vai dizer, Isaque mudou-se dali e cavou um outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, afirmando, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Eu afirmei para você que deseja ver uma verdadeira prosperidade, que vai se levantar oposição. E a melhor resposta diante da oposição é perseverar, é continuar. É o que Isaque está fazendo. E olha só, ele chega nesse lugar, não teve agora briga e discussão, no terceiro poço cavado seguido, aqui nós vamos então prosperar, porque temos a bênção do Senhor sobre nós. Quando eu fiz uma viagem para Cuba, nós fomos para o interiorzão de Cuba, Santiago de Cuba, depois Holguín, e nós estávamos lá no interiorzão, e nós chegamos para pregar num lugar chamado Assembleia de Deus, e estava assim, Assembleia de Deus Reobote. Quando eu fui falar com o pastor, falei, pastor, isso aqui é de Gênesis 26, né? Ele disse, é de Gênesis 26. Ele disse, pastor Lediel, quando nós começamos o trabalho aqui, começou a crescer e não dava mais fazer nas casas, nós falamos, vamos construir um templo. E nós começamos a construir um templo. Porém, o governo comunista mandou os seus soldados e eles vieram e destruíram as paredes que já estavam erguidas. E a gente decidiu continuar. Passado um tempo, a gente começou a construir de novo. E foi. E eles vieram e destruíram mais uma vez. Só que a igreja estava crescendo. Já não era uma casa, era 3, 4, depois 5 casas. Então nós falamos, vamos reconstruir de novo. E durante algumas tentativas, o governo comunista vinha e destruía. Mas teve um tempo onde o governo percebeu que era impossível parar aqueles cristãos. E quando você chega lá, você vai ver uma linda igreja, grande, o povo celebrando ao Senhor. Eles não desistiram, o nome do Senhor vai ser glorificado nas terras cubanas, e lá está essa igreja, Assembleia de Deus, Reobote. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo o seguinte, você não pense que o teu inimigo, ele vai desistir na primeira perseverança que você tiver. Ele atacou, você perseverou, você acha que ele vai desistir? Nós vimos o texto, os camaradas estavam lá, mandaram Isaque sair, Isaque vai para o vale, está cavando o poço, eles vêm e tomam, cavam outro poço, eles vêm e tomam, e é só no terceiro poço que eles desistem. E o Senhor nos ensina através dessa atitude, é que a graça dele, derramada sobre as nossas vidas, é muito mais eficaz e eficiente para perseverarmos do que a malignidade do coração dos nossos adversários.
Eu estou afirmando isso para você. Se você caminhar em obediência ao Senhor, cumprindo aquilo que realmente o Senhor estabeleceu sobre a sua vida, você não desanimar e perseverar, pode ter certeza, aquilo que alimenta o coração dos malignos não é maior do que a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Você vai mais longe, você consegue ir mais longe, não é pela força do seu braço, mas é porque o favor do Senhor é sobre você. Aleluia. Verso 23. Dali Isaac foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse de novo: eu sou o seu Deus, pai de Abraão, não tema, porque estou com você, eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E o verso 25 eu quero destacar. Isaac construiu nesse lugar um altar, e invocou o nome do Senhor. O que eu quero destacar é isso. Isaac é aquele homem que cava poço, mas constrói altar. Cava poço e constrói altar. Trabalhador, mas não abre mão da espiritualidade. Arregaça as mangas, soa, vai atrás da vida, mas ele sabe, não posso esquecer de quem me colocou aqui, não posso esquecer das promessas de Deus sobre a minha vida. E altar fala disso. Altar é manter essa conexão com os céus todos os dias. Para nós finalizarmos, verso 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, ficou o comandante dos seus exércitos. Olha o verso 27. Isaac perguntou: por que vieram me ver, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? Eu quero que você preste atenção no verso 28. Vamos ler junto o verso 28? No 3. 1, 2, 3. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você. Vai chegar um tempo aonde até mesmo os teus adversários viram que o esforço deles não teve um efeito final. Eles vão reconhecer que é Deus sobre a sua vida. E eles virão humildes e humilhados, dizendo: não tem como lutar contra alguém que vive tão nível de bênção. Alguém cujo Deus Criador que está favorecendo. É isso. Vai chegar um tempo onde até quem te perseguiu vai reconhecer: é Deus na sua vida. Portanto, quando nós olhamos essa história, nós precisamos ter essa convicção. Eu faço a minha parte, mas a garantia de prosperidade, ela vem de Deus, à medida que eu me posiciono em obediência. E para finalizar, eu quero perguntar para você, justamente isso. Se você quer ser próspero, eu pergunto, você está obedecendo os ensinamentos do Senhor? Talvez alguém diga: pastor, eu estou, mas ainda não estou vendo alguns resultados. Calma, porque a palavra do Senhor não cai por terra. Vai dar certo quando você se move em obediência. Se coloque em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Não vai dar tempo de falar de Berseba, que é um outro poço que vai surgir ali. Mas você ouviu essa palavra. Eu quero fazer duas orações. Duas orações. Eu quero fazer uma oração. A primeira oração é por você que reconheceu que de fato tem ainda algum entulho que precisa ser tirado da sua alma. Está te incomodando. E você sente que alguma coisa não prospera, não vai por causa disso. Essa semana que passou, eu atendi uma pessoa. Ela mandou um WhatsApp para mim. Ela não mora mais em Blumenau. Mas algo que aconteceu lá atrás, mais de 15 anos atrás.
onde algo mexeu com o coração dela, e ela teve um posicionamento errado, inclusive contra essa igreja. Ela mandou áudio dizendo: pastor Lediel, eu não consegui falar com seu pai, mas eu queria falar pessoalmente contigo, porque eu preciso presencialmente pedir perdão. São 15 anos que a minha vida vem patinando, e eu sei que foi um posicionamento errado, mas agora o Espírito Santo tem trabalhado na minha vida, e eu sei que eu preciso quebrar alguns ciclos ruins e tomar um posicionamento. E ela veio aqui em lágrimas, disse: eu preciso do perdão. Coisas que nós nem lembrávamos, mas ela entendeu. E isso pode ser em qualquer área da vida. Pessoas que não vivem a plenitude da vida cristã justamente pelo fato, estão com entulho na alma. Mas o Senhor é aquele que nos capacita a tirar isso. E quando você volta a ter acesso a essa água, os dias são melhores. A gente consegue de novo voltar a ser feliz e caminhar de cabeça erguida e sentir a presença de Deus, porque agora você tem acesso a essa água. Você que precisa dessa oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu já quero fazer uma segunda oração. Você que reconhece que precisa se reconciliar com o Senhor. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Ou você ainda nunca tomou essa decisão publicamente: eu preciso de Deus na minha vida. E você quer tomar essa decisão. Vocês também saem do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você que deseja reconciliar. Você que precisa confessar Jesus como o Senhor absoluto da sua vida. O Senhor está fazendo grandes coisas. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Alguém ora por essa família que está se reconciliando. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações. Nós nos rendemos a Ti. E nós entendemos, Senhor, que aquilo que nos faz prosperar é a Tua presença conosco, que nos faz viver a vida em abundância e viver as promessas intensas que os céus têm para nós. Eu oro por essas pessoas que precisam, Senhor, tirar esse entulho da alma, que a Tua graça seja derramada sobre elas, os dando capacidade para viver os Teus propósitos. Que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, Senhor, e que nós possamos entender, não é o jeito humano, não é a sabedoria humana, não é alianças terrenas que nos vai fazer viver a verdadeira prosperidade, mas é a Tua presença sobre nós. É a Tua presença que nós queremos, é a Tua presença que invocamos, é pela Tua presença que nós caminhamos e zelamos as nossas decisões para que agrade a Ti. Queremos, Senhor, Te obedecer em tudo. Que possamos ser fiel, assim como foi Abraão, assim como foi Isaac, e que a Tua bênção seja derramada sobre a Tua igreja, que haja, Senhor, realmente a verdadeira prosperidade sendo manifesta sobre todo aquele que é fiel. Venha romper barreiras, venha colocar por terra, Senhor, as estratégias satânicas, venha favorecer o Teu povo, Senhor, e que nós possamos caminhar perseverando, abrindo poços, porque a Tua graça é sobre nós, e nós sabemos que em Ti vamos prevalecer. Assim eu abençoo Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode dar um abraço em quem está do seu lado e dizer para essa pessoa que o Deus de Israel prospere a sua vida.